Olá, este é o programa Trabalho Legal de fevereiro. Neste mês vamos falar sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho. Isso porque a atualização da norma regulamentadora número 1, que exige que as empresas brasileiras incluam a saúde mental em seus processos de gestão, de segurança e saúde no trabalho, vai entrar em vigor já no mês de maio. E para que as empresas não percam essa data, nós do TL já vamos abordar o assunto aqui. Afastamento por estresse, ansiedade, burnout. A saúde mental do trabalhador deve ser prioridade em 2025. Essa atualização da NR1 prevê que as empresas tenham um programa de gerenciamento de riscos psicossociais no trabalho. E você vai ver também. Conheça os desafios enfrentados por mulheres cientistas no mercado de trabalho. O que eu sempre fiz foi estudar. Eu sempre estudei muito. Então acaba que os resultados, a minha produção fala por mim, entendeu? Inclusão, capacitação e transformação. São esses os pilares de um projeto que vem fazendo a diferença no mercado de trabalho para pessoas surdas e com deficiência. Eles são inseridos dentro de uma turma onde há essa capacitação dentro da gestão documental ou dentro da linha de atendimento. E aí nós preparamos essa pessoa para assim poder inserir ela dentro do mundo do trabalho. O programa Trabalho Legal começa agora. Quando a gente fala de saúde mental, é preciso deixar claro que empregadores são responsáveis pelo bem-estar de seus empregados. Isso inclui o bem-estar físico e mental. E para que isso não seja deixado em segundo plano, o governo federal atualizou a norma regulamentadora número 1, considerada a norma mãe das regulamentações laborais, fundamental para a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. A nova atualização introduz, por exemplo, pela primeira vez, assédio moral e sexual como causas significativas de adoecimento no mundo do trabalho. Vamos ver os detalhes da reportagem de Maicon Leão. Metas, prazos, cobranças. O trabalho pode ser um espaço de realização, mas também de adoecimento. Teve um episódio que eu estava a trabalho no Rio, com muitos eventos, muita coisa para organizar, enfim. E uma certa hora eu estava recebendo um pessoal, até um grupo internacional, e do nada eu perdi a vista do lado esquerdo, assim, do olho. E fui parar no médico lá na emergência. Ele falou, olha, isso é sinal de estresse, de estafa, de cansaço. O Brasil está entre os países que mais afastam funcionários por transtornos mentais. E o adoecimento não chega de uma vez, mas na correria do dia a dia, os sinais passam despercebidos. A ansiedade já é a terceira doença que mais afasta o brasileiro do ambiente de trabalho. Um levantamento feito pelo Ministério de Previdência Social entre outubro de 2023 e setembro de 2024 apontou que o INSS concedeu mais de 129 mil benefícios por incapacidade relacionados ali por conta do transtorno da ansiedade e também do transtorno de pânico relacionados ao ambiente de trabalho. A lista de doenças relacionadas ao trabalho, publicada pelo Ministério da Saúde e atualizada em 2023, considera como agentes ou fatores de risco psicossociais no trabalho, que são aqueles capazes de desencadear transtornos mentais, fatores como falhas na organização, na gestão da organização da empresa, que são, por exemplo, uberização, pejotização, outras formas de precarização das relações de trabalho, exigência de carga mental excessiva, como velocidade, complexidade das tarefas, níveis de responsabilidade pela vida e pela saúde de outros, demandas emocionais no atendimento ao cliente, falta de reconhecimento, todos eles como fatores psicossociais. Para evitar que mais pessoas enfrentem essa situação, uma nova regra entra em vigor em maio deste ano. A atualização da norma regulamentadora número 1. Bem, essa atualização da NR1 prevê que as empresas tenham um programa de gerenciamento de riscos psicossociais no trabalho. Esses riscos psicossociais, eles envolvem essencialmente a gestão do trabalho e a gestão de pessoas. Foi no ambiente de trabalho que a Bruna teve sua primeira crise de pânico.
Eu sentia, né, o coração lá em cima, o medo de morrer, porque a primeira sensação que tem é aquela de morrer. Então, inicialmente, assim, para identificar o meu problema, foi muito difícil para mim. O que fez diferença foi o acolhimento, mas essa não é a realidade da maioria dos trabalhadores. Os empregadores ainda não prepararam seus ambientes laborais para lidar com fatores de risco psicossocial. Não há estratégias, não há ações para a prevenção do adoecimento mental. Isso ainda está muito incipiente. Para proteger os trabalhadores, o MPT recebe denúncias e investiga casos de abusos psicológicos no ambiente corporativo. Quando comprovado o sofrimento psíquico, o adoecimento mental e comprovado que esse adoecimento, esse sofrimento está relacionado à relação do trabalho, o procurador ou a procuradora então vai confrontar o empregador, propondo o empregador que cesse aquela situação, que regularize as condições de trabalho, promovendo o tratamento dos trabalhadores adoecidos, a alteração da forma de organização do trabalho, a regularização da jornada, enfim, tudo conforme cada caso em concreto. Quando não há diálogo, o órgão pode entrar com uma ação civil pública cobrando mudanças e indenizações pelos danos à saúde mental dos funcionários. Com a nova NR1 entrando em vigor, a expectativa é que mais empresas assumam a responsabilidade de proteger a saúde mental dos seus funcionários. A sociedade, em geral, exige das pessoas que elas estejam sempre bem. E às vezes não é assim, né? Às vezes você não está bem, mas tem que provar para o outro que está bem, que está feliz. Para falarmos um pouco mais sobre os impactos que os riscos psicossociais podem causar na saúde mental no mundo do trabalho e como é a atuação do Ministério Público do Trabalho e do Ministério da Saúde para que as empresas realmente lidem com essa realidade e implementem medidas para gerenciar os riscos, eu recebo aqui no nosso Roda de Conversa a Procuradora do Trabalho e coordenadora da Codemate, Sirlene Zimmermann, e o coordenador-geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, Luiz Leão. Primeiramente, quero agradecê-los pela presença aqui nesse nosso programa. Quando a gente fala de saúde psicossocial, parece que a gente está falando de uma coisa nova e não tem nada de novo nisso, né? Agora, essa discussão, ela começou a ser acalorada, posso dizer ali, pós-pandemia? É isso mesmo? Bom, primeiro um prazer estar com vocês aqui, doutora Sirlene, Madeleine, e dizer que a questão da saúde mental relacionada ao mundo do trabalho, de fato, ela não é nova. Ela acompanha todas as fases do capitalismo, o capitalismo monopolista e também essa fase atual. De fato, a pandemia também acelerou alguns processos de adoecimento, porque foi um tempo de rupturas importantes e também um tempo em que a precariedade das relações de trabalho demonstraram ou ficaram mais evidentes. E, consequentemente, houve também, digamos assim, uma grande pressão sobre os trabalhadores e as trabalhadoras, de modo que aquele tempo de ruptura foi muito difícil e as questões de saúde mental eclodiram naquele período, né? E aí, doutora Sirlene, por que então que precisou de ser revista a NR1, incluir exatamente essa questão para que haja realmente uma preocupação, um olhar mais aprofundado para o trabalhador nessa questão psicossocial? A grande questão era a necessidade de ter isso expresso na normativa. Porque até então, especialmente na norma regulamentadora 17, que trata da ergonomia, já se tem uma previsão no sentido de que é necessário adaptar a organização do trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ou seja, havia essa necessidade de olhar para a organização do trabalho e como essa organização impacta na saúde mental dos trabalhadores. Mas isso ainda não era suficiente. Então, ter essa previsão expressa dos fatores de riscos psicossociais e que eles adoecem e que é preciso que a empresa os gerencie, assim como faz com os riscos físicos, químicos, biológicos, isso foi importante e é necessário para que, de fato, a fiscalização, os trabalhadores também estejam mais conscientes, as suas representações estejam conscientes de que há esse direito, sim, de que no ambiente de trabalho se preserve e se cuide da saúde mental. E quando a gente fala aqui, Luiz, essa saúde mental, a gente está falando claramente de quê? A gente está falando ali de
assédio moral, assédio sexual, mas isso também é mais amplo, né? Quando a gente fala ali de depressão, quando a gente fala daquele empregado que foi afastado porque ele estava sofrendo uma forte pressão, é aquela coisa do empregado que ele tem que fazer múltiplas tarefas. Isso tudo é uma sobrecarga que o empregado começou a receber. A gente fala, nos tempos modernos, todo mundo faz tudo. Mas é uma sobrecarga que o empregado começou a receber e o que o empregador tem que fazer para evitar que isso aconteça no ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala de saúde mental, também nós falamos, certamente, de algumas, que a gente pode chamar assim, de transtornos mentais relacionados ao trabalho. E esses são induzidos pelas formas como esse trabalho é organizado, como falou bem a doutora Sirlene. Quer dizer, se você tem uma gestão que não te permite autonomia, não permite expressão, não permite você colocar todas as suas potências e potenciais, sua inteligência, quer dizer, você fica com as suas habilidades não aproveitadas no seu ambiente de trabalho, tudo isso compõe, digamos, esses fatores de risco. E eu queria ressaltar que, embora tenha a NR1, que foi o debate que você propôs, o Ministério da Saúde, desde 1999, já tinha o manual de doenças relacionadas ao trabalho e também a lista de doenças relacionadas ao trabalho. E lá, nesta primeira lista, já estavam colocados diversos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Um deles são, por exemplo, episódios depressivos, então é F32, mas não só esse. Síndrome de burnout, essa síndrome de esgotamento profissional. Nós temos também episódios depressivos, já mencionei, na verdade. Temos transtornos cognitivos leves, também situações que são oriundas de traumas cerebrais e de exposições a substâncias químicas, como brometo de metila, agrotóxicos, dependendo do princípio ativo, também tem impactos, digamos, comportamentais e cognitivos. Então, tem um conjunto de transtornos mentais que são oriundos dos ambientes e dos processos de trabalho. E eles não são naturais da vida, são produzidos nesses contextos. Como que o Ministério Público do Trabalho vem atuando junto a essa orientação das empresas? Como que as empresas podem receber essa orientação do Ministério da Saúde, do Ministério Público do Trabalho, para que elas realmente, ali em maio, elas já estejam... Porque é engraçado quando a gente fala, né? Sempre existiu, mas aí as empresas... Não, mas isso já existia. E agora as empresas falam, o que eu devo fazer? Quer dizer, se já existia, como é que as empresas têm essa dúvida, né? Eu acho que isso deve estar chegando ali no Ministério Público do Trabalho, né? Com certeza. No âmbito da CODEMAT, nós aprovamos recentemente a orientação 36 da CODEMAT, que trata justamente dessa questão da promoção da saúde mental no trabalho e da prevenção dos fatores de riscos psicossociais. Ou seja, essa ideia de que o trabalho seja promotor da saúde, então não é só a questão de não adoecer, mas também de estimular uma condição mais saudável, física e psiquicamente, e de prevenir esses fatores de riscos psicossociais que não podem ter um olhar individual. Então, a ideia não é, a partir dessa escuta dos trabalhadores que nós estimulamos no ambiente de trabalho, identificar um adoecimento individual, mas identificar o quanto essa organização do trabalho, esses processos de trabalho, essa interação pessoa-tarefa, pessoa-pessoa, o quanto o ambiente de trabalho ele pode estar, de alguma forma, comprometendo a saúde dessas pessoas que trabalham nesse ambiente. E como nós estamos aqui pelo começo do ano, aqui no nosso programa de fevereiro, eu quero continuar um pouco aqui com você, porque a gente sabe que o Ministério da Saúde, sempre muito preocupado com a saúde do trabalhador, desenvolve ali internamente, até para o público externo também, debates, congressos. Como está essa agenda para esse ano? Agora, em 2025, tem um evento muito importante para acontecer, que é a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Ela acontece em todos os municípios brasileiros, por meio dos Conselhos Municipais de Saúde. Depois tem as suas etapas macro-regionais, as estaduais e a etapa nacional. Então, é todo um processo social muito importante. O que está acontecendo aí esse ano quando? Olha, a etapa nacional é de 18 a 21 de agosto. Espero recebê-los em outro momento, falando que, olha como melhorou, como as empresas já estão se adequando, está mais perfeito. Muito obrigada, Luiz, por participar dessa nossa roda de conversa. Doutora, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. E não saia daí, no próximo bloco vamos falar sobre o mercado de trabalho para mulheres cientistas. Eu volto já já.
de fevereiro é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A data é lembrada anualmente pela Unesco, em colaboração com a ONU Mulheres, junto com o governo, organizações intergovernamentais, universidades e empresas para promover o papel de mulheres e meninas nos campos científicos e celebrar trabalhos bem-sucedidos. A repórter Luana Carvalho fala um pouco mais sobre esse trabalho. Vamos ver. Alcançar a igualdade de gênero é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável previsto na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Essa igualdade é uma prioridade global da Unesco. Os números revelam a importância de refletir sobre a presença, a atuação e os desafios que as mulheres enfrentam dentro do universo acadêmico e das ciências exatas. Essa reflexão busca ampliar a conscientização sobre o papel relevante das mulheres cientistas e enfatizar que ações institucionais devem ser envidadas para a quebra de diversos estereótipos, para que mulheres cientistas sejam vistas, ouvidas e tenham pesquisas apoiadas e reconhecidas. Tainá é pesquisadora em saúde pública pela Fiocruz, em Brasília. O sonho de seguir a carreira de bióloga surgiu ainda no ensino médio. Hoje, ela desenvolve uma pesquisa de extrema importância para a saúde feminina. Os estudos englobam um rápido diagnóstico de HPV, responsável por quase todos os casos de câncer de colo do útero. Eu vejo que as mulheres têm que se esforçar muito mais, sabe? Para você se afirmar e ser ouvida, existem algumas estratégias, né? O que eu sempre fiz foi estudar. Eu sempre estudei muito. Então acaba que os resultados, a minha produção fala por mim, entendeu? Fabiana Damasio é diretora da Fiocruz Brasília e acredita que mesmo com tantos desafios na área, encorajar meninas e mulheres a participarem da ciência com inovações pode mudar essa realidade. Hoje, para mim, o que eu vejo é que as mulheres precisam se sentir amparadas institucionalmente, né, pelas diversas instituições de pesquisa, de ciência e tecnologia, pelas diversas universidades, né. É necessário ainda um amparo institucional para que ela possa realizar o seu trabalho com afinco, né, porque dentro das suas competências, dentro das suas trajetórias, assim, de modo a valorizar as suas trajetórias. Para valorizar a data em que se celebra o Dia das Meninas e Mulheres na Ciência, a Fiocruz desenvolveu projetos específicos. Os programas têm o objetivo de garantir a equidade de gênero. A Fiocruz vem desenvolvendo, né, desde 2019, um programa que é chamado Mais Meninas na Ciência. Essa é uma das ações. Aqui no Distrito Federal, a gente também vem trabalhando nessa mesma perspectiva, de trabalhar com uma agenda integrada com as escolas públicas, porque é a partir das escolas, né, que a gente vê que a gente pode fazer com que a Fiocruz esteja, de fato, de portas abertas para dialogar com os professores, para dialogar com as meninas. O projeto também inclui um livro, feito em parceria com as escolas públicas do Distrito Federal, que contam histórias para inspirar mulheres cientistas. Essa possibilidade de divulgar, de fomentar, de construir com as meninas, de construir com as pesquisadoras, eu vejo que esses espaços dialógicos só fortalecem, dão visibilidade e ampliam o reconhecimento da importância das mulheres na ciência. Nesse contexto, o Ministério Público do Trabalho desempenha um papel fundamental na promoção da igualdade de gênero no ambiente laboral. O MPT atua na fiscalização e na promoção de políticas que garantem um espaço de trabalho justo e igualitário. O Ministério Público do Trabalho, ele atua no sentido de reprimir as atividades discriminatórias. Então, nós recebemos denúncias de discriminação, iremos investigar, apurar e resolver a questão, mas também na área que nós chamamos de promocional, no sentido de promover os direitos humanos, promover os direitos das mulheres. A gente tem que romper com esses preconceitos, com esses estereótipos, com esses estigmas que têm origem machista, origem na sociedade patriarcal, como, por exemplo, a incapacidade ou a ausência de liderança da mulher ou a menor produtividade. E trabalhar com uma educação antimachista. E, claro, oportunidades para as mulheres, principalmente nos cargos de liderança, para que elas possam aí exercer com dignidade todas as suas plenas potencialidades.
E já é carnaval. Com a aproximação da data, podem surgir dúvidas em relação aos direitos trabalhistas. Por isso, a nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir as perguntas das trabalhadoras e dos trabalhadores sobre seus direitos nessa época do ano. Vamos ver agora no nosso quadro Fala Trabalhador. Eu vou trabalhar no carnaval empurrando o carro alegórico. Eu queria saber quais são os meus direitos. Geralmente, o empurrador tem direito à remuneração, que foi combinada para a quantidade de horas acertada, tem direito à hora extra do tempo que ultrapassar o que foi combinado. Dependendo da quantidade de horas trabalhadas, tem que ter previsão de intervalo para descanso e para alimentação. Também, dependendo da forma de contratação, pode ser previsto fornecimento de alimentação durante o descanso. A hora noturna deve ser considerada reduzida para a contagem do tempo de trabalho. Tem que haver o pagamento da passagem para o deslocamento, tem que ter fornecimento de equipamentos de proteção individual, dependendo do perigo e dos riscos existentes naquela atividade. Se houver exigência de uso de uniforme ou de roupa com símbolo da agremiação, tem que ser fornecida gratuitamente. E é muito importante exigir dos tomadores de serviço que observem as regras sanitárias mínimas de preservação da vida, da saúde e da segurança dos trabalhadores. Se eu trabalhar no carnaval, eu posso folgar em dobro depois? Primeiro, procure saber se em sua cidade ou se em seu estado há uma lei específica que defina os dias de carnaval como feriados. Ou mesmo se o sindicato da sua categoria profissional possui um acordo ou convenção coletiva com previsão de folga nesse período. O feriado, se for feriado, ele é um dia de descanso obrigatório, com duração de 24 horas. Na hipótese de o empregado ser obrigado a trabalhar no feriado, ele terá direito a uma folga compensatória em outro dia na mesma semana. Ou, se ele não tiver essa compensação, aí sim ele vai ter direito ao pagamento em dobro daquele trabalho do dia de feriado. Eu queria saber se eu faltar no dia do carnaval, isso vai gerar algum desconto salarial ou alguma advertência? Se o trabalhador estiver escalado ou convocado para trabalhar naquele período e faltar de forma injustificada, ele pode sofrer o desconto do dia e também do repouso remunerado daquela semana de trabalho. E essa falta injustificada, ela também pode gerar uma advertência. Um dos deveres do empregado é justamente o comparecimento ao trabalho para a efetiva prestação do serviço. Agora vamos falar sobre a importância de políticas públicas e iniciativas de empresas para a contratação de pessoas com deficiência auditiva. Na reportagem de Samanta Peçanha, vamos conhecer como é a inserção de pessoas surdas no mercado de trabalho. Organiza e higieniza os documentos que seguem para digitalização e validação rigorosa. Assim, os processos antes físicos podem ser consultados a qualquer hora, de qualquer lugar. Tudo isso é feito por colaboradores, a maior parte deles surdos, do Centro de Treinamento de Educação Física Especial, o CETEF, criado para incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Com a Resolução 185 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça, os tribunais precisaram se adaptar e transformar os processos físicos em processos digitais. Todos esses colaboradores se cadastraram no banco de talentos disponível no site do CETEF e passaram por uma capacitação realizada pelo próprio centro. Eles são inseridos dentro de uma turma onde há essa capacitação dentro de uma gestão documental ou dentro da linha de atendimento, e aí nós preparamos essa pessoa para assim poder inserir ela dentro do mundo do trabalho. O Ramon é surdo profundo, começou na preparação documental e hoje é um dos supervisores do contrato. Realmente eu estou muito feliz com isso, porque eu vejo que não tem muitos surdos que são supervisores, e aqui a gente vê, a CETEF vê essa capacidade, né? O grande problema é a comunicação, e nós temos um coordenador que é intérprete de Libras, então a gente consegue fazer essa adaptação, consigo me comunicar, receber as informações e repassar para os surdos, né? E o supervisor sempre utiliza da fala e eu utilizo da Libras. Eu estou muito feliz com isso, muito feliz, minha autoestima melhorou muito e eu sei que eu sou capaz. Ganha toda a sociedade, ganha o tribunal em agilidade, ganha
os colaboradores que estão trabalhando aqui e nós temos aqui dentro desse contrato um grande incentivo para poder transformar a vida dessas pessoas, incentivá-los a estudar. Muitos saíram daqui porque passaram num concurso público, muitos encontraram uma nova colocação. No Brasil, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é garantida por leis importantes. A Lei de Cotas exige que empresas com 100 ou mais funcionários reservem vagas para pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão enfatiza a acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal. Em 2023, a nova Lei de Licitações reforçou a obrigatoriedade de que empresas contratadas por órgãos públicos comprovem inclusão. O MPT tem várias ações para garantir o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e para instruir gestores e empregadores, como o Guia Incluir, o que é, o site PCD Legal e o Smart Lab, e eventos como o Reconecta, que debatem como está o mercado de trabalho e oferecem vagas às pessoas com deficiência. Então, essas são algumas das iniciativas que o Ministério Público do Trabalho tem adotado, que contribuem, de maneira preventiva para o cumprimento da cota legal. Quando se constata que não há o cumprimento da cota legal, nós temos iniciativas de fiscalização. Aí seria a instauração de procedimentos mediante denúncias e ajuizamento de ações civis públicas no caso da empresa ela se recusar ao cumprimento ou não cumprir a cota legal dentro do prazo previsto e estipulado pela legislação. A procuradora ressalta que as denúncias são uma ferramenta fundamental para fazer valer a lei de cotas e coibir a discriminação. As denúncias podem ser feitas no site do Ministério Público do Trabalho, mpt.mp.br, no ícone denúncias. Ali você deve descrever o que aconteceu, quando aconteceu, em que empresa, e o Ministério Público vai investigar. Todas essas ações e garantias se traduzem em esperança. Eu quero ajudar como eu também fui ajudada. Então, meu autoestima é super bom, porque eu não me sinto sozinha e triste, E a Sabrine Menezes já está aqui com a gente. Tudo bom, Sabrine? Tudo bem, Madê? Você vai falar para a gente que bombou nas redes mês passado, em janeiro, e parece que tem uma questão de saúde mental também, né? Isso mesmo, Madê. Em janeiro a gente teve destaque justamente para a saúde mental dos trabalhadores e também para o combate à intolerância religiosa. Vamos ver? Vamos lá! Nosso post recorde de alcance do mês, com mais de 56 mil contas alcançadas, aborda justamente o que foi discutido ao longo do nosso programa de hoje, a saúde mental dos trabalhadores. Para marcar o Janeiro Branco, campanha nacional de conscientização sobre saúde mental e emocional, o site J publicou um artigo em que a Coordenadora Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Sirlene Zimmermann, aborda o tema. Você pode conferir o artigo na íntegra nos cards disponíveis em nosso Instagram. A notícia da condenação do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Santos, em São Paulo, também alcançou muitas contas. O post chegou a mais de 49 mil perfis no Instagram. O hospital foi condenado por abuso de poder hierárquico, ao exigir que os trabalhadores fossem pessoalmente entregar atestados médicos em até 24 horas. A decisão da primeira vara do trabalho de Santos teve como base uma ação do Ministério Público do Trabalho na cidade. O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa também foi destaque em nossas redes. Foram mais de 32 mil reproduções em nosso Rios que marca a data. A liberdade religiosa é reconhecida em nível internacional como direito humano desde a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. A publicação também informa que o preconceito religioso é crime, previsto pela legislação brasileira, e traz, na legenda, alguns exemplos de condutas abusivas. Se você ainda não acompanha a gente no Instagram, é hora de conhecer o perfil oficial do MPT. Vem interagir com a gente, curtir, comentar, salvar e compartilhar as postagens no endereço aqui, na sua tela. Por hoje é isso, Madê. Obrigada, Sabrine. Falar de intolerância religiosa e saúde mental parece que é recorrente aqui no nosso programa, né? É o ano inteiro. É, isso mesmo, a gente está sempre aqui atento. E assim a gente encerra o programa de hoje. Para ficar por dentro do que o MPT faz pelo país e pelos trabalhadores e trabalhadoras aí da sua região, acesse o portal e as redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, Sabrine. Tchau, Madê.
Tchau, gente. Tchau, tchau.